Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como habitual, temos o engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde. Sem mais demoras, vamos já ao nosso primeiro tema de hoje. Desde 1976 que se fala em regionalização em Portugal. Em 1990 intensificou-se a discussão sobre o tema. Em 1998 foi feito um referendo com a proposta de divisão do país em 8 regiões, mas o mesmo não foi vinculativo, uma vez que a abstenção foi superior a 50%. No final de 2021, o atual Primeiro-Ministro prometeu voltar ao tema com a realização de um novo referendo até o final de 2024. Em que ponto a regionalização pode ser benéfica para os portugueses e para os tircenses? Ora bem, eu sou um defensor da regionalização, porque, como se sabe, já trabalhei numa autarquia e, portanto, acompanhei o movimento municipal, o movimento central e conheço o que se passa, por exemplo, na Europa. E, de facto, os países que têm regiões na Europa são países muito desenvolvidos. A própria Espanha, a França, a Inglaterra, a Itália, a Alemanha, portanto, onde há regionalização, os países têm um desenvolvimento diferente daqueles que não têm regionalização. Há sempre aquele argumento, há mais políticos eleitos. Eu estive na Alemanha várias vezes e contactava com o município que era geminado com Santo Tirso, Grosso-Mestade, e tentei perceber como é que era o esquema da orgânica da administração na Alemanha, e havia juntas de freguesia, havia câmaras municipais, havia distritos eleitos, o equivalente ao nosso distrito e ao nosso antigo governador. O governador que era nomeado lá era eleito, havia um parlamento distrital e havia regiões com governo regional e um parlamento regional, e havia também um governo central com um parlamento nacional. Portanto, nem por isso a Alemanha deixa de ser um dos 2 ou 3 países mais desenvolvidos de toda a Europa. Portanto, quem diz a Alemanha, diz a França, diz a Itália, diz a Espanha, que desde que instituiu a regionalização mudou completamente para muito melhor, a própria Inglaterra, e há outros países que estão regionalizados. Daí eu defender a regionalização para Portugal. Apesar de em Portugal saber que o centralismo é muito forte, e sempre que se está a avançar para o processo de regionalização, o centralismo, e nisto inclui todos os centralistas, de todos os partidos, os centralistas procuram arranjar um problema grande para já não haver regionalização. Pois, há mais de 40 anos que estamos a tentar, não é que isso vá para a frente e chega-se ao fim e acaba sempre por ficar sem efeito. Exatamente. A regionalização é um preceito que está na nossa Constituição da República Portuguesa. Portanto, instituir as regiões era um preceito. Havia mesmo uma lei que não permitia a criação de novos concelhos, isto anterior a 98, quando foram criados os concelhos de Vizela, da Trofa, de Odivela e depois Louro já era, mas quando foram criados estes concelhos, havia uma lei que impedia a criação de novos concelhos sem primeiro serem implementadas as regiões. Sabe o que aconteceu? A Assembleia da República de então acabou com essa obrigatoriedade de haver regiões. Essa foi a primeira grande machadada que deram na regionalização, e criou na mesma os concelhos. Aliás, a previsão que havia de criação de regiões não era por referendo, era por decisão da Assembleia da República. Se houvesse uma maioria na Assembleia da República que apostasse nas regiões, elas eram criadas. Infelizmente, porque os centralistas, eu não vou agora buscar nomes, porque senão eu buscar muitos que até ficaria admirada, porque os centralistas estão em todos os partidos. Os centralistas querem Lisboa e arredores, não querem muito o país, não querem Portugal, não querem toda a área que Portugal tem do continente e ilhas. Embora nas ilhas já haja regionalização. Há 2 regiões em E se calhar Portugal. lá está, por vezes funcionam melhor que o próprio continente. Ora bem, funciona menor no que diz respeito à distribuição de verbas, no que diz respeito à decisão de quem define quais os investimentos que devem ser feitos nas regiões. Nesse aspecto, sim. Eu também acho que ao nível da regionalização tem de haver um controle sobre as regiões, nomeadamente um controle financeiro, para que não disparem as dívidas públicas. Todos sabemos que a Madeira tem uma dívida pública tremenda, não é?
É lógico que me diz, mas fizeram muita coisa, mas aí tem de haver controle. E também isso, além da questão de que são mais políticos e vão endividar mais o país. Era a teoria. Atualmente, possivelmente foi vendida. O facto é que estava tudo previsto. O PS apresentou a sua proposta para as eleições de 2022 para a criação de regiões, foi o ano passado. O doutor António Costa e o PS disseram que em 2024 iria haver um novo referendo. Estava tudo a correr bem. Entretanto, foi eleito presidente do PSD o doutor Luís Montenegro, que não era adepto da regionalização. E continua a ser contra. Disse-o logo no primeiro congresso em que foi eleito. O PS, na altura, não disse absolutamente nada. Ultimamente, veio-nos a notícia a partir de uma ministra, a ministra Ana Abrunhosa, a ministra da Coesão Territorial, que, diga-se de passagem, é oriunda do PSD, era uma autarca do PSD, foi nomeada presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro pelo Dr. Passos Coelho, que veio dizer-nos que não havia condições para a regionalização. E no Conselho de Ministros seguinte, isto foi há coisa de 2, 3 semanas, também o Conselho de Ministros disse que não há condições para já para se fazer o referendo. O que é que isto quer dizer? Não havendo referendo em 2024, a seguir vão-se realizar as eleições europeias, não vai haver referendo, depois vão-se realizar as eleições legislativas e depois as eleições presidenciais. Portanto, por uns anos largos não vamos ter regionalização. Foi o que aconteceu em 1998 com o referendo que então foi feito. E onde o principal opositor, não foi o único, atenção, foi o líder do PSD. Em 1900, e quem era o líder do PSD era o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, houve uma altura, e já nos mandatos do Dr. António Costa, que o Dr. António Costa justificou o não avanço da questão da regionalização porque o Presidente da República não era favorável à regionalização na altura. Nunca se mostrou favorável. E daí vem um dos grandes problemas. Como digo também, não é o único, atenção, e não é o único partido que é contra a regionalização. Eu acho que isso é muito prejudicial para Portugal. Se nós no Norte quisermos fazer uma via rápida, imaginem, entre 2 cidades importantes, Braga, por exemplo, Bragança, precisariam de uma via rápida. Quem melhor do que a região para decidir como é que devia ser feita essa via? Porque é preciso que coisas relativamente pequenas, já não estou a falar numa via desse género, têm de ir a Lisboa para decidir. Pois, acaba por demorar mais tempo, não é? O Estado português é um Estado centralista, que tem um orçamento centralista. Tudo se decide em Lisboa. Eu sei bem as capelas que corri para conseguir arranjar algumas coisas para Santo Tirso. Esse também tem de ser, infelizmente, na minha opinião, o papel dos autarcas neste momento, que podiam decidir isso ao nível da região e não decidem. Dir-me-ão, mas agora há uma comissão de coordenação que é eleita pelos autarcas. É um sistema de eleição indireta. Não é garantia de que quem está a mandar na comissão de coordenação é alguém que representa os municípios. Não. Por outro lado, um executivo de uma comissão de coordenação tem N vice-presidentes, uns representantes disto, outros representantes daquilo. Não é um sistema de eleição direta com um presidente e um parlamento a serem eleitos, com um governo regional a ser eleito e com as decisões a ser tomadas com base num orçamento regional aprovado nas regiões e com base num governo regional a governar as regiões. Essa é a minha opinião, sempre a defender, hei de defender. Há muita gente que tem defendido essa opinião. Olha, vou-lhe dizer um exemplo de uma pessoa que foi entrevistada aqui por vocês e que era uma das grandes defensoras da regionalização. A comissária europeia, a doutora Elisa Ferreira. Era uma das grandes defensoras. Outro homem, de outro quadrante político do PSD, nomeadamente, o professor Valente Oliveira, que foi presidente da Comissão de Coordenação da região. E há muitos outros, até que mudaram de opinião. Por exemplo, o Dr. Rio, em 1998, foi contra o referendo da regionalização. Depois foi para a Câmara
do Porto, viu como era ter de andar a correr para Lisboa todas as semanas e transformou-se também num apoiante da regionalização. Pessoas insuspeitas. Portanto, há muita gente que entende os temas das regiões, que procura resolvê-los mais rapidamente, procura ter uma capacidade de decisão mais entrosada com as populações e que sabe muito bem com o sistema centralista a ter de correr para o Ministério A, para o Ministério B, para o Ministério C, para a Direção-Geral em Lisboa, para a Direção-Geral do setor B em Lisboa. Todos sabem que ir sistematicamente para Lisboa é um corrupio que se tem que fazer, mas não ajuda nada à decisão, não ajuda nada às regiões e não ajuda nada aos municípios. Essa é a minha opinião e continuarei a defendê-la. E há bocado falou que alegam sempre a falta de condições, mas que condições são essas? O que é que falta para se poder avançar? Os argumentos são argumentos de caráter político, já o disse, um é de que isto vai obrigar à criação de mais órgãos políticos, logo o Estado português vai gastar muito mais dinheiro. Depois, o argumento é um argumento também político e económico de que o despesismo das regiões é maior que o despesismo da administração central. A administração central leva o dinheiro todo para a chamada gestão corrente. O que gasta a administração central em salários com funcionários dos ministérios. O valor da despesa corrente e do orçamento para pessoal no Orçamento de Estado atinge valores elevadíssimos, 70%, 80% por ano. A maior parte do orçamento é utilizada em despesa corrente, não é utilizada em investimento público, em novo investimento. Aliás, se não fosse os fundos europeus, eu queria ver o que é que se fazia em Portugal. Porque em Portugal, quem faz obras são os fundos europeus e as autarquias. As autarquias, com o parco dinheiro que recebem, conseguem fazer muito mais em proporção do que o Estado Central. O Estado Central tem em relação às coisas um comportamento que não é um comportamento correto. É uma visão muito limitada. O Orçamento de Estado encontra-se centralizado numa região que, à volta de Lisboa, corresponde a um raio de 10 km com o centro do Compasso no centro do Terreiro do Paço. Pois não tem a noção do que se passa no resto do país, vêm cá de vez em quando e depois estamos anos à espera de uma variante, como por exemplo nós estamos aqui. É o poder, é o poder. O poder centralizado em Lisboa, se for regionalizado, sai de Lisboa. E é isso que as centralistas não querem. Querem ser eles a decidir como fazer tudo em qualquer parte do país. Depois dizem, Portugal é um pequeno país, não justifica a criação de regiões. O quê? Vão ver o tamanho das regiões na Europa, que são muito menores que Portugal, e, portanto, quando se propõe, por exemplo, a solução que eu acho a melhor, da criação de 5 regiões no Portugal continental, isso corresponde a muitas das regiões europeias. E depois temos as zonas do interior de Portugal como das mais pobres de toda a Europa. Sim, quase desertos. Mesmo a senhora Ministra da Coesão, que agora diz que não deve haver regionalização, sabe muito bem as dificuldades que passa porque ela gera o interior. E todos sabemos como é difícil os investimentos chegarem ao interior de Portugal. E quando digo ao interior, também digo ao litoral interior. Porque o dinheiro fica todo na orla costeira, no eixo Porto-Lisboa. O dinheiro fica todo nesse eixo. A maior parte do dinheiro do Orçamento de Estado está todo centralizado. E mesmo o investimento público e mesmo privado é nessa área. Quando, com uma estrutura regional, havia um desenvolvimento regional muito mais fácil e havia uma repartição da riqueza muito mais fácil. Sempre defendi isso e recomendo que olhem para o que se passou na vizinha Espanha, que à custa das regiões, depois de ter tido um Estado altamente centralizado, o Estado franquista, resolveu virar para as regiões, criou regiões em toda a Espanha. Hoje em dia é um país altamente desenvolvido, um dos países mais ricos do mundo. Vamos aguardar por melhores decisões. Vamos aguardar, mas infelizmente vamos ter de aguardar muito tempo. Muitos anos, pois. Falando agora do outro tema, a Escola Agrícola faz parte da história do Concelho de Santo Tirso, fundada em 1913, em 2023 comemora 110 anos de existência. Esta escola funciona numa parte do Mosteiro de Santo Tirso, pertencente à Misericórdia. Só para contextualizar, o mosteiro está dividido em 3 partes: a igreja, que pertence à paróquia, o museu, que pertence ao município, e as quintas, onde funciona a escola agrícola, que são da Misericórdia.
Em 2004 foi celebrado entre a Misericórdia e o Estado português um termo de transação, no qual ficou acordado que as quintas do mosteiro arrendadas à escola agrícola terão de ser entregues à Misericórdia livres de pessoas e coisas a 31 de dezembro de 2025. É um assunto preocupante ou a escola agrícola, após tantos anos de existência naquele lugar, não corre qualquer risco? Ora bem, esse é um assunto que nunca foi muito discutido em Santo Tirso, mas que é um assunto muito importante para o Conselho. E é que 2025 é já amanhã. Sim, 2025 é daqui a 2 anos. De facto, em 2004, o governo do Dr. Durão Barroso, com o patrocínio do então ministro Marques Mendes, hoje comentador, o governo decidiu entregar os direitos que o Estado tinha sobre a escola agrícola, no sentido de escola de ensino, com os fundamentos que o Conde de Sambento instituiu para que funcionasse como tal, decidiu fazer um acordo com a Misericórdia à margem de tudo e de todos. Foi um acordo entre essas duas entidades, um acordo que, na minha opinião, não veio a beneficiar Santo Tirso, porque, tal como eu previa na ocasião, e eu na altura manifestei a minha opinião sobre o assunto, divergindo da decisão tomada, tal como eu previa, corríamos um grande risco de perder a Escola Profissional Agrícola de Santo Tirso. A Escola Profissional Agrícola de Santo Tirso é uma instituição de um valor inestimável em todo o país. Por aqui passaram milhares de alunos que se tornaram nos melhores técnicos de agricultura e engenheiros do país. Recordo perfeitamente que era costume, no dia 5 de outubro, haver o encontro dos antigos alunos da Escola Agrícola que aqui vinham de todo o país. E quem cá vinha também, porque era o grande apoiante da Escola Agrícola, era o próprio Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, que de certeza que não foi ouvido quando foi tomada a decisão. A decisão foi uma decisão política, liderada por quem em Santo Tirso defendia na altura os interesses da Misericórdia e liderada politicamente no governo pelo Dr. Marques Mendes, que, como se sabe, é um grande amigo de Santo Tirso. Foi ele o grande causador de Santo Tirso ter perdido 1/3 do seu concelho. É bom que as pessoas do Conselho de Santo Tirso nunca se esqueçam que o Conselho de Santo Tirso perdeu 1/3 da sua área, 1/3 da sua população para o Conselho da Trofa, porque o Dr. Marques Mendes, em 1998, liderando o grupo parlamentar do PSD, apresentou um projeto na Assembleia da República que, com o apoio do CDS e do Partido Comunista Português, refira-se, foram os três, ganharam a maioria ao PS e foi criado o Conselho. Quem foi o líder? Dr. Marques Mendes. O mesmo líder que liderou a perda, na minha opinião, da Escola Agrícola de Santo Tirso. Santo Tirso, passados estes anos todos, desde 2004, 19 anos, não foi feito nada em Santo Tirso. Os governos sucessivos não fizeram nada para aqui instalar uma nova escola agrícola. Aquilo que se exigia é que o governo e o Ministério da Educação de então arrancassem logo com um processo de aquisição de propriedades e de criação de uma nova escola agrícola para onde transitassem os alunos, os funcionários e os professores. Ou seja, Santo Tirso não iria perder o ensino agrícola. Muitos dos líderes de opinião, mesmo em Santo Tirso, foram formados na escola agrícola. E eu penso que essa medida foi uma medida muito negativa. Faltam 2 anos. Ainda é tempo de se fazer alguma coisa, ou tentar fazer. Na minha opinião, já é tarde, na minha opinião. Aqui a única solução, eles vão mesmo porque ter que sair obriga dali. à aquisição de terrenos, ou aluguer, obriga à construção de edifícios. Quanto ao corpo docente, o corpo dos professores e das professoras, o corpo discente, o corpo de funcionários e os alunos, esse haverá sempre, porque a escola agrícola mantém uma grande atividade. E, como digo, estamos a 2 anos disso eventualmente poder acabar, porque até agora não houve nenhuma notícia sobre o assunto. Passaram os anos e anos, sempre à espera que alguma coisa acontecesse,
E os autores da proeza, principalmente o principal autor, Ministério da Educação da altura, o Dr. Marcos Mendes e o próprio Dr. Durão Barroso, não disseram nada. Olha, até era uma boa oportunidade para fazer a pergunta no programa documentário que o Dr. Marcos Mendes tem na SIC, o que é que ele acha que vai ser a solução para a escola agrícola de Santo Tirso. Ele que fala de tanta coisa, e algumas banais, que fala deste assunto. Que foi ele o pai da criança. O pai da asneira, se me permitem. Olha, lamento profundamente isso. Segundo a primeira vez que abordo este assunto num canal público, vocês colocaram uma questão, não tenho receio nenhuma de falar dele. Já houve outras pessoas que pronunciaram sobre ele, nomeadamente dirigentes da escola agrícola, mas foi sempre um assunto fechado em Santo Tirso. E eu penso que se a escola agrícola acabar em Santo Tirso é uma grande perda para a cidade, uma grande perda para o Conselho e uma grande perda para a região. Sim, e mais uma para a história também de Santo Tirso, que faz Exatamente, parte da história de Santo e Tirso. recordo que já no tempo do governo do professor Cavaco Silva houve um erro incrível que foi cometido. Quando a escola agrícola funcionava bem, em vez de se instalar aqui um politécnico na nossa escola agrícola, não, foram para Ponte Lima criar uma escola, um politécnico da escola agrícola. Quando quem reunia todas as condições foi exatamente a cidade de Santo Tirso e o Conselho de Santo Tirso. Aliás, se me permite também, quando foi da Operação Integrada de Desenvolvimento de Valdoave, também sob a liderança do professor Cavaco Silva como primeiro-ministro, havia a previsão da criação de uma escola superior de tecnologia no Valdoave nos 3 municípios que constituíam, que era Guimarães, Santo Tirso e Famalicão. Sabe o que é que aconteceu? Aconteceu é que o professor Cavaco Silva e mais outras pessoas decidiram levar esse Instituto Politécnico para Barcelos, que nem era do Valdoave, o Instituto Politécnico do Ave e do Cávado. Não havia razão nenhuma. Pronto, são coisas das quais nos devemos lembrar, porque é que o Politécnico Agrícola foi para Ponte Lima, porque é que Santo Tirso e Valdoave perderam a Escola Superior de Tecnologia e porque é que a Escola Profissional Agrícola de Santo Tirso corre o risco de desaparecer. Nisto há claros responsáveis políticos e é preciso dizer os nomes às coisas. É preciso dizer os nomes às coisas porque isso é muito negativo para Santo Tirso. Para não falar já da tal maioria que em 1998 decepou o Conselho de Santo Tirso em 1/3 da sua área, da sua riqueza e da sua população. Bem, avançando para outro assunto, esse certamente ainda vai dar muito que falar, não é? E realmente resolver um problema desses até 2025 não será fácil e também deixar as coisas a andar também não é solução. Exato. Passando a outro tema, vamos aqui deixar, e também se quiser, um voto de rápidas melhoras para os nossos campeões, o Armindo Araújo e o Luís Ramalho, que sofreram um grave acidente no fim de semana no Rally Serras de Fafo. Sim, eu conheço muito bem o Armindo Araújo, o pai dele é natural de Vila das Aves e ele também muito ligado à avó, que ainda é viva, a Dona Ermelinda, que eu sou daqui, e também o Armindo conheço de muito novo, quando ele começou praticamente a correr e quando logo em 2000 a Câmara de Santo Tirso lhe entregou a medalha de mérito desportivo de grau prata, entregou nessa altura porque ele ganhou o campeonato de rallies em Portugal. A partir daí fez, de facto, um trajeto inacreditável. Foi campeão do mundo em PWRC, que é uma coisa que é única, e depois continuou, parou alguns tempos, voltou às corridas, estava a fazer provas fantásticas, estava muito bem equipado, ele é um piloto, ele e o Ramalho são 2 homens das corridas, em Portugal são muito respeitados, eu diria que são talvez os pilotos mais reconhecidos em Portugal. Aconteceu o acidente. Felizmente, dentro da desgraça do acidente, acabou por não correr muito mal, ele ficou ferido no sentido, ele por acaso depois recuperou-se, eu despeitá-lo pelo pé dele, parece que vai ter de ser operado, dizem, mas serão operações relativamente simples, mas esta época, parte dela, ele já não vai poder correr. Portanto, o que lhe desejo a ele e ao Ramalho, que conheço muito bem,
Eu já tive a honra de ser pendura no Rally de Santiço do Armindo Araújo. Já apanhei sustos que chegasse, mas sempre em segurança. Sobreviveu. Nunca tivemos nenhum problema de maior. Eu espero que o Armindo e o Ramalho rapidamente recuperem e que ele alcance os seus objetivos, que é de voltar ao Rally de Portugal. E agora ele tem um objetivo maior, que é fazer o Dakar. Seria fantástico ele fazer o Dakar e até poder ganhar o Dakar. É uma questão de apoios também. Sim, mas certamente que conseguirá. Certamente. Vamos também dar os parabéns ao escritor tircense Cidália Castro, que, pelo lançamento de mais um livro, O Confinamento, até fez inclusive no passado sábado a apresentação, e também pelos seus 10 anos de vida literária. Sim, eu conheço o Cidália Castro das autarquias já há uns anos. Aliás, eu tenho uma opinião muito positiva sobre a atividade do Cidália, é assim que eu o trato, e ele permite-me isso, quer na atividade autárquica, quer na atividade social, quer na escrita. Ele é um grande escritor. E posso dizer que fui convidado pessoalmente por ele, fiquei muito honrado com o convite. Não costumo ir muito a sessões públicas, porque agora já não faz parte da minha atividade diária. Já fui a tantas, tenho créditos para toda a vida. Não é? E fui à fábrica, à incubadora de moda e design, assistir à apresentação do livro. Fiquei surpreendidíssimo com o número de pessoas que lá estavam. Estavam lá entre 300 a 400 pessoas. Eu penso que eventos com tanta gente em Santo Tirso não é nada normal. Aliás, o editor disse publicamente que em nenhum sítio apresentou um livro, seja de que escritor for, com tanta gente presente. Portanto, os tircenses estiveram lá. Se me permite, mais os campenses. De facto, estava lá muita gente de São Martinho do Campo. Notou-se, viu-se, eu conheço as pessoas e notou-se. O livro é um novo livro com o título Confinamento. Foi extremamente elogiado pela apresentadora, uma professora Conceição, que esteve lá, o próprio editor, e, portanto, teve o acompanhamento da autarquia, também os autarcas estiveram lá, o Presidente da Câmara, e depois houve declamações e música, e, portanto, fiquei satisfeito de ter assistido a uma sessão cultural tão positiva, num dia à noite, com frio, incómodo, e as pessoas não deixaram de comparecer. Os meus parabéns para o Cidália e que continue a escrever. Para terminarmos, vamos também lamentar que o acordo da concessão da Casa de Chá ficou sem efeito, estando na mesma já fechada há mais de 7 meses, apagando mais uma linha da história de Santo Tirso. Pois, há uma coisa que eu não entendo. Esta é a primeira. Porquê é que se encerrou a Casa de Chá, que apesar de tudo funcionava relativamente bem? Estava lá uma pessoa a explorar, teve atividade, escolheu-se logo uma altura incrível para encerrar. No verão, 1 de agosto. que é a altura em que mais gente visita o parque. E o parque, sem Casa de Chá, não é o mesmo parque. Pois, e Casa de Chá digamos que é um dos parques mais histórico e bonito de Santo Tirso. É o mais importante de Santo Tirso, de longe. É o mais antigo, foi feito no século, penso que começou mesmo no século XIX, começou e acabou. Portanto, tem um grande impacto na cidade, é uma zona central da cidade, é uma das zonas centrais, a par da praça do município. Não percebo que encerraram. E eu admiti isto. Não, isto encerrou porque a breve prazo isto vai abrir. Mas nós não íamos tendo notícias do que é que estava a acontecer. Depois houve um comunicado público que dizia que a Casa de Chá tinha sido concessionada. Não sei em que termos, se foi por concurso, se foi por ajuste direto, não sei. Teria sido feito uma adjudicação da Casa de Chá à Confeitaria Moura. Era uma hipótese, era uma solução, que se assistiu recentemente. Aqui, afinal, já não vai haver concessão à Confeitaria Moura. Nos Junjuns fala-se que poderá haver outras hipóteses já, em embrião. Mas estas coisas demoram muito, eu sei como é. Eu também lembro-me de ter de remodelar a Casa de Chá. Tive 2 concessionários novos lá, sei bem o trabalho que deu, mas havia uma coisa que eu sempre procurava ter, é a Casa de Chá em pleno funcionamento, salvo por razões de força maior.
Só uma altura em que saiu encerrada por razões de força maior. Portanto, a Casa de Chá é um ex-libris do Conselho. A Casa de Chá é uma imagem de marca para a nossa região. A Casa de Chá atrai gente de muitos concelhos à volta de Santiço. É urgente abrir a Casa de Chá. Agora tem-se mais algum tempo, mas que abra em condições. E o que eu espero, sinceramente, é que no próximo verão funcione condignamente para que todos nós dela possamos usufruir. E usufrui também do próprio parque, que acaba por estar um bocadinho sem vida. Já não basta as obras ao seu redor, ainda tem a Casa de Chá fechada. É isso. Reabram a Casa de Chá. É um pedido que não é meu, penso que é de todos os circenses. Assim, pelos comentários que tem havido, penso que é mesmo toda a gente do Conselho. Pela positiva, reabrir o Casa de Chá. Vamos evitar as discussões, os temas, as críticas e vamos passar à prática, que é reabrir, usufruir daquela esplanada fresca no verão, tão frequentada por tanta gente. Bem, terminamos assim então mais um programa. Regressamos daqui por 15 dias com mais assuntos da atualidade de Santo Tirso. Boa tarde. Boa tarde.